Oi, pessoal, bom dia. Antes da gente retomar a matemática, alguns avisos importantes. Amanhã está confirmado, 9 da manhã, né, que nós teremos avaliação. Tá? Então é um momento muito importante para vocês se divertirem, né, com mais probleminhas, exercícios legais sobre os assuntos que nós vimos. Tá? E para todos vocês, o pessoal aqui do Rio, o pessoal dos outros estados, amanhã às 10 da manhã nós temos a nossa sessão de perguntas. Então, por favor, né, coloquem aqui suas perguntas. O pessoal aqui do Rio pode deixar aqui pela mesa mesmo, a gente recolhe. O pessoal dos outros estados, por favor, mandem as suas perguntas. A sexta-feira é um momento em que a gente responde perguntas matemáticas ou não, ou sobre ensino da matemática, ou qualquer assunto que vocês acharem relevante perguntar para nós. Bom, qualquer também não, é verdade. Qualquer assunto relevante dentro, é claro, da nossa área de atuação, né? Boa, Paulo. É melhor garantir, né? Tá legal. Enfim. O Paulo César deixou alguns deveres de casa para mim agora, né? Então ele já adiantou bastante algumas coisas que eu vou falar. A minha intenção era partir para coisas mais concretas, né? De resolver equações, mas eu queria fazer alguma preparação antes disso. Por exemplo, resolver equações significa, ou tem a ver com a função polinomial, quer dizer, tem a ver com o valor do polinômio num ponto, você olhar o polinômio como função. Então, uma habilidade essencial, básica, que todos devemos ter e devemos saber ensinar aos nossos alunos é como é que eu calculo o valor numérico de um polinômio para determinados valores de x. Então, eu queria começar com um pequeno exemplo desse tipo, tá? Dado P de x igual eu escolhi um polinômiozinho facilzinho aqui, x à sétima menos 4x à sexta menos 20x à quinta menos 9x à quarta mais 17x ao cubo menos 25x ao quadrado mais 33x mais 62. E o que eu gostaria que vocês fizessem é calcular P de 7. Então, seria legal vocês fazerem isso agora para a gente conferir a resposta. Então, podem começar. E vocês aí também. Não, mas não é brincadeira, não, é sério. Calculem o P de 7. Já acabaram? Quanto deu? 14? Não, não é 14 não. Oi? Não, não é 0 não. Quem achou aí? Ih, alguém tirou a calculadora do bolso agora. Agora vai sair, hein? E aí, saiu aí ou não? Quanto dá o P de 7? Alguém? Alguém? P de 7? Bom, eu gosto muito desse exercício, eu gosto de começar minhas aulas sobre polinômios com isso aqui, porque boa parte dos alunos começa a calcular 7 à sétima, 7 à sexta, 7 aqui. Boa parte não, na verdade é uma parte pequena. Mas
Oi? A maior parte não faz nada. Mas boa parte dos alunos que estão interessados, que querem aprender e que tem... Né, a gente falou um pouco sobre isso ontem na sessão de problemas. Né? A gente teve um exemplo de garra, de perseverança e tal, que é muito importante. Quando você não vê outra solução, você faz as contas. Agora, para fazer isso aqui, tem um jeito muito, muito mais fácil do que ficar elevando 7 a 7ª, 7 a 6ª, etc. e fazendo todas essas multiplicações aqui. Que é algo que talvez você já tenha ouvido falar, que é o algoritmo de Brillouin-Ruffini. Então, você pega o polinômio, põe os coeficientes aqui, 1, menos 4, menos 20, menos 9, 17, menos 25, 33 e 62. Claro que eu preparei um pouco esses coeficientes para a conta ficar ainda mais fácil, para impressionar mais vocês ainda. E faz o algoritmo de Brillouin-Ruffini, aquele mesmo que o Paulo mostrou para vocês hoje. 7 menos 4, 3, 21 menos 20, 1, 7 menos 9, menos 2, menos 14 com 17, 3, 21 menos 25, menos 4, menos 28 com 33 é 5, 35 mais 62, 97. E aí, acreditem vocês ou não, o P de 7 vale 97. Não deu tanto trabalho assim como vocês pensavam, né? Certo? Esse aqui é o P de 7. Então, é uma coisa que sempre me surpreendeu o fato da gente ensinar o algoritmo de Brillouin-Ruffini e muitas pessoas não usarem o algoritmo de Brillouin-Ruffini para calcular valor numérico de polinômio. Muita gente, para calcular o valor numérico de polinômio, substitui lá e tenta calcular essas potências, que dá muito mais trabalho do que fazer o algoritmo de Brillouin-Ruffini. Claro, como eu falei, eu preparei os números para as contas ficarem mais simples, mas mesmo assim, mesmo que os números não estivessem preparados, é mais rápido, mais eficiente. Para os computadores é muito mais eficiente fazer assim do que calcular as potências. Tá? Agora, por quê? Por que isso aí é o P de 7? Qual a justificativa? O resto da divisão, né? O resto da divisão de um polinômio por x menos alfa, né? Então, o quociente, digamos que é Q de x, né? O resto aqui vai ser uma constante, não é isso? Vai ser um polinômio, né? De grau, né? Isso, aquilo lá, né? Lembra? Isso, é um polinômio de grau 0 ou o polinômio nulo, tá? Mas enfim, é um resto que eu vou chamar de R, certo? E esse resto você sabe que você calcula mediante o algoritmo de Brillouin-Ruffini, o Paulo mostrou isso para você. Bom, esse resto é a mesma coisa que o P de alfa, porque se você calcular o P de alfa mediante esta igualdade aqui, você descobre que isso vai dar alfa menos alfa, que é 0, Q de alfa, mais o R. Então, o resto da divisão do polinômio por x menos alfa é o valor numérico do polinômio em alfa. Tá? Por que isso é importante? Porque nós vamos querer, hoje, olhar métodos ou... A gente vai querer falar sobre a resolução de equações polinomiais em concreto. Mas se você tem uma equação polinomial na sua frente e você precisa resolver por algum motivo, né, como é que você faz para resolver? Então, por exemplo, eu separei uma outra aqui, pequenininha também. Era bom numerar esses exemplos, né? Aquele é o 1. O exemplo 2 é o seguinte: resolva a equação x à quinta menos 3x à quarta menos 2x ao cubo
menos 7x ao quadrado, menos 3x, menos 4 igual a 0. E quando você fala resolva uma equação, né, o Paulo falou um pouco sobre isso mais cedo, você tem que dizer o universo, quer dizer, esse x está representando uma variável em que conjunto, em que universo. Isso é especialmente importante quando você está diante de equações que vêm de problemas do mundo real. Né? Porque, por exemplo, se é um problema que veio de alguma coisa relacionada com geometria e o x é um comprimento de um segmento, você sabe que ele não pode ser negativo. Então, o universo não são os reais, são reais não negativos, ou reais positivos. Muitos problemas práticos, você tem um intervalo real que é o seu domínio, né, que vai ser o seu universo de definição. Então, você precisa encontrar as raízes ali naquele intervalo. Aqui, é relativamente usual, quando não se diz nada, supor que é o universo dos números complexos, quando a gente fala de equações algébricas. Né? Mas eu vou colocar aqui para ficar claro. Eu quero resolver no universo dos números complexos. Então, quinto grau é legal para isso aqui, porque tem toda uma história, né, de tentativas de resolução de equações algébricas. Tem a fórmula que aqui no Brasil é conhecida inapropriadamente como fórmula de Bhaskara, que é a fórmula para resolver equações do segundo grau. E muito tempo depois da humanidade saber resolver equações do segundo grau, apareceram fórmulas para resolver equações do terceiro grau e do quarto grau. E aí, 300 anos se passaram em que as pessoas tentaram muito achar fórmulas para equações do quinto grau ou mais. Até que, na verdade, dois caras de forma independente, um deles, um dos meus matemáticos preferidos, que é o Galois, provou que não dá. Como assim não dá? Não dá para achar uma fórmula. Não existe uma fórmula para resolver qualquer equação de grau 5 ou mais. Isso é porque algumas raízes de equações de grau 5 ou mais não podem ser expressas como um monte de radicais uns dentro dos outros, entendeu? Do tipo o que faz a fórmula de Cardano, né? Que te dá uma raiz cúbica, aí dentro da raiz cúbica aparece um número, mais uma raiz quadrada de outro número, mais uma outra raiz cúbica com... A fórmula de Cardano vai dar esses dois como raízes de uma mesma equação do segundo grau. Nesse caso, como é 2 mais raiz de 5, 2 menos raiz de 5, você até consegue identificar que a equação do terceiro grau tinha coeficientes racionais. Bom, a equação do segundo grau, pelo menos, que deu origem a isso aqui, tinha coeficientes racionais, na verdade, inteiros. E aí, a fórmula de equações do quarto grau envolve você colocar coisas desse tipo dentro de raízes quartas e etc. Tá? E eles tentaram, né, os matemáticos tentaram encontrar fórmulas parecidas com radicais dentro de outros radicais, dentro de outros radicais, para resolver equações de grau 5 ou mais. E ninguém conseguia, até que um dia o Galois disse, não dá. Né? E provou que não dava. Eu vou voltar um pouco mais a esse tipo de coisa, porque tem umas coisas legais que eu aprendi com o Galois, que não tem exatamente a ver com o fato de não existir essas fórmulas, mas que para mim faz total sentido. Eu sempre imagino que o Galois descobriu o que ele descobriu, porque ele olhava para essas fórmulas aqui, como a fórmula de Cardano, e dizia, peraí, isso aqui é a raiz de uma equação que era assim, era x ao cubo menos px menos q igual a 0, ou menos ou mais, tem gente que põe com menos, tem gente que põe com mais. Poxa, aquilo ali é mais simples de entender do que isso aqui? Eu não acho. O Galois falava isso. Eu imagino o Galois falando isso. Que uma expressão como aquela, cheia de radicais um dentro do outro, não necessariamente melhora a sua compreensão de quem é a raiz daquela equação, apesar dela estar escrita de maneira explícita. Né? Então aqui, você está diante de uma equação como essa, primeiro você já sabe que para grau 5 nem fórmula tem.
E segundo você sabe que as fórmulas de resolução para equações do 4º grau e do 3º grau, elas não são muito amigáveis, né? Elas não te dão uma informação tão boa assim sobre as raízes. Então, se você quiser resolver equações como essa de maneira exata, né? E evitando expressões um tanto desagradáveis como essa, a sua esperança é reduzir tudo a equações de no máximo 5º grau. E isso como é que você faz? Chutando raízes. Se a gente está falando em resolver exatamente, as equações que a gente consegue resolver exatamente são casos muito particulares de equações algébricas, e você tenta achar algumas raízes no chute, né? Ou tentar alguns casos particulares ou alguma fatoração especial para você chegar nas raízes exatas. Esse aqui é um exemplo de equação desse tipo. Você consegue, né, com algum trabalho, com algum esforço, você consegue adivinhar raízes e depois você consegue manipular a equação de forma que apareçam todas as raízes em um formato mais amigável do que aquele. Tá? E, enfim, o primeiro grande recurso para equações com coeficientes inteiros é o teorema das raízes racionais, né, que eu não vou enunciar com detalhes, eu vou usar nesse caso particular, e, enfim, em outros momentos a gente pode usar. É muito simples, na verdade. Se você tem uma equação com coeficientes inteiros, e repara que qualquer equação com coeficientes racionais, você pode reduzir a uma equação com coeficientes inteiros, só multiplicar pelo mínimo múltiplo comum dos denominadores. Né? Então, você tem uma equação com coeficientes inteiros, qualquer raiz racional, né, fração da forma P sobre Q com P e Q inteiros, vai ser da seguinte forma. O numerador ele tem que ser um divisor do A0, ou do coeficiente independente, certo? E o denominador tem que ser um divisor do AN, ou do coeficiente do termo líder, ou do termo de mais alto grau. Né? Neste caso, P sobre Q é raiz com P e Q inteiros, implica que P é divisor de 4 e Q é divisor de 1. Então, nesse caso, qualquer raiz racional vai ser inteira, já que o denominador tem que ser um divisor de 1. Então, quais são os candidatos a raízes racionais? Isso, não esqueça do 1, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4. É claro que quando esse coeficiente é 60, né, você começa a ter uma gama de possibilidades muito maior, começa a dar mais preguiça de fazer as contas. Né? Mas deve te dar menos preguiça de fazer as contas agora que você sabe, né, que calcular valor numérico de polinômio não é tão complicado assim. Tá bom, 1 e menos 1 são valores que, em geral, a gente nem precisa fazer conta, a gente olha de cabeça. Né? Quando é que 1 é raiz? Quando a soma dos coeficientes é 0. Soma aí esses coeficientes, deu 0? Não, que pena, né? Menos 1 é relativamente simples também. Você vai trocar o sinal de quem é ímpar e manter de quem é par, certo? E aí? Deu 0? Fez? Fez? Deu 0 ou não? Não, não deu 0, tá? Então nós estamos reduzidos a 4 opções, né? E aí, cada uma que a gente elimina, a gente vai ficando com mais receio, né, de não encontrar. Porque uma equação do grau 5, de grau 5, se eu não encontrar uma raiz, né, na mão, eu vou ter que, né, aí eu vou ter que usar mais habilidades algébricas, se eu tiver alguma esperança de resolver. Mas vamos lá. Vamos confiar. Aqui é uma questão de fé, né? Fé na pessoa que propôs a questão. Certo? Então, se ele está pedindo para eu achar as raízes de maneira exata, né, ele deve ter pensado de modo que eu tenha recursos para fazer isso. Então, o recurso é o algoritmo de Brillouin-Ruffini. Tá? Você pode fazer aí 2 à quinta, 2 à quarta, etc., fazer aquela conta lá. Né? Eu reconheço que as potências de 2 não são tão desagradáveis quanto as potências de 7. Tal.
Mas eu prefiro fazer tudo pelo algoritmo de Breuil-Ruffini mesmo. Então, 1 menos 3, menos 2, menos 7, menos 3, menos 4. Tá? E a gente vai tentando. Então, uma possível raiz é 2. Então, eu tento 2 aqui. 1, 2, menos 1. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Isso aqui é menos 8 com menos 7 dá menos 15. E aqui eu acho que eu já vou parar. Né? Aqui eu já vou parar. Porque isso aqui só vai ser negativo, né? Então, vai continuar negativo quando eu for somando, vai continuar negativo quando eu multiplicar por 2. Eu já não tenho esperança de que isso seja raiz, certo? Tá? Então, eu nem apago. Eu continuo. Você pode riscar assim para isso não te atrapalhar, e você continua fazendo o algoritmo de Breuil-Ruffini normalmente. Aí você tenta o menos 2. Né? 1, menos 5. Me ajuda aí, vai. 8. Fala aí. Menos 23. Já estou com pouca esperança de ser raiz também. Hã? Vai crescer muito. Vai dar 40 e pouco, vai dar mais de 40 aqui. Esse vai dar mais de 40, ali vai dar então menos 80 e tantos. Não é. Né? O que eu estou fazendo não prova que menos 2 não é raiz. Mas eu não preciso provar que menos 2 não é raiz. Mesmo que eu esteja escrevendo uma solução para ele, eu não preciso provar, eu só preciso achar uma. Então eu vi que não é, eu continuo. Aí tento 4. Um, 2, 1, 0, que sorte, hein? Ok, achei. Achei. 4 é uma raiz. Certo? Então, achei uma raiz que é 4 e, como Paulo disse, no momento que você acha uma raiz de um polinômio, você imediatamente reduz o tamanho do seu problema. O seu problema ficou reduzido agora a resolver uma equação do 4º grau. Era do 5º grau. Você achou uma raiz, agora você tem uma equação do 4º grau para resolver. Qual a equação do 4º grau? Isso. Então vamos escrever. 4 é raiz. As demais raízes são as raízes de x à quarta mais x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. E aí é o que eu falei. 4º grau você até tem fórmula. Né? Mas é bem mais agradável se a gente conseguir, né, algo melhor ainda do que usar uma fórmula do 4º grau, que vai dar uma raiz dentro da outra, umas expressões complicadas como essa. Então, muitas vezes vale a pena você olhar para a equação e ver que tipo de particularidades você consegue enxergar na equação. Essa é uma equação que tem uma particularidade, bom, algumas, mas tem uma que é relativamente clara. Eu acho que é até mais claro olhando para cá, né, do que propriamente olhando para cá. Certo? O que essa equação tem de muito especial? Se você olhar essa sequência de coeficientes, algo não te chama atenção aqui? Tem uma simetria, né? Tem uma simetria. Tem um 2 no meio e, partindo do 2, você tem coeficientes iguais para um lado ou para o outro. Né? Isso é uma simetria. Equações que são simétricas desse tipo têm nome, se chamam equações recíprocas. Tem um método muito legal para resolver, que é dividir pela potência de x central,
e fazer uma mudança de variável, é muito legal. Para quem se interessar, vale a pena olhar. Mas esta equação em especial, a gente consegue, pensando um pouquinho, usar a simetria direto para fatorar o polinômio e terminar a solução. Né? Porque esse coeficiente é 1, esse é 1, esse é 2, esse é 1, esse é 1. O que você está morrendo de vontade de fazer aqui? Ah, não dá maior vontade de... escrever isso assim, não? Quase todos os coeficientes são 1. Mas tem um 2 ali. Né? Esse 2, se você olhar ele como 1 mais 1, né, você enxerga a simetria de um jeito bem prático e você fatora imediatamente, certo? Então, perdão. Tem um x ao quadrado aqui em evidência, x ao quadrado mais x mais 1, e ali tem outro x ao quadrado mais x mais 1. Então essa equação fica assim: x ao quadrado mais x mais 1 vezes x ao quadrado mais 1 igual a 0. Tá? Então, antes de eu continuar, um comentário importante. É claro que aqui, esse polinômio foi preparado e a simetria era fácil de ver. Mas existem situações em que um polinômio de quarto grau, você consegue fatorar como produto de dois polinômios do segundo grau, mas isso não é muito claro. Você, olhando para o polinômio, você não vai ver. Vale a pena, se você se deparar com uma situação como essa, vale a pena tentar usar o método dos coeficientes a determinar. Em várias situações, ele pode salvar sua vida numa equação dessa de quarto grau. Né? Porque se você fatora em dois polinômios do segundo grau, você resolve muito mais simples do que usando qualquer outra fórmula que, enfim, tem alguns métodos para o quarto grau, né? Mas casos particulares, porque isso é interessante no quarto grau, porque no terceiro grau, por exemplo, ou você chuta certo uma raiz do terceiro grau, de uma equação do terceiro grau, ou você realmente encontra uma raiz, ou você não vai conseguir resolver fatorando, certo? Porque como é que você vai fatorar um polinômio do terceiro grau? Só tem um jeito. Bom, 2. Você pode fatorar no produto de 3 polinômios do primeiro grau, mas enfim. Mas uma primeira etapa seria fatorar ele num polinômio do primeiro grau vezes um polinômio do segundo grau, certo? Só que isso significa achar uma raiz, concorda? Quando você acha um fator do primeiro grau, você achou uma raiz. Já os polinômios do quarto grau, não. Os polinômios do quarto grau, você pode ter uma fatoração interessante, mesmo que você não consiga encontrar uma raiz no chute ou de algum outro jeito esperto. Aqui a gente vê que i e menos i são raízes, né? De repente alguém tem esse hábito de olhar para o polinômio e ver, será que i é raiz? Pode ser, não é nem uma conta tão difícil de fazer, não. Né? Poderia. Mas, enfim, não é tão usual. Então, às vezes, quando você está diante de um polinômio do quarto grau, né, vale a pena fazer essa tentativa. Será que ele pode ser fatorado em dois polinômios do segundo grau? E o método de coeficientes a determinar pode te ajudar nisso. Tá? Muito bem. E para terminar isso aqui? Então, raízes. As raízes desse polinômio, eu já falei, todo mundo sabe, né? I e menos i, certo? Por definição de i. E esse aqui é um polinômio do segundo grau. Você pode, se você quiser, até usar a fórmula. Eu tenho algumas dificuldades conceituais de usar a fórmula aqui exatamente como ela é, mas eu tenho que reconhecer que é o método mais prático. Então eu não queria entrar muito nisso, mas eu preciso comentar brevemente. Se você usar a fórmula, dá menos 1 mais ou menos raiz quadrada de... Viu o delta aqui? 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1,
né? Menos 3 sobre 2. Então, apesar dos números complexos terem surgido assim, e a gente comentou isso ontem à tarde, né? O pessoal, com o pessoal aqui do Rio, né? O pessoal que está fora não acompanhou isso, mas fizemos alguns comentários sobre esse assunto. É um tanto perigoso você usar esse símbolo com números que não sejam reais positivos aqui dentro, porque ele dá margem a uma dupla interpretação. Ele às vezes significa um conjunto de 2 números, às vezes significa um número só. Só que nesta situação aqui, você está totalmente seguro, porque tem esse mais ou menos na frente. Então, esse mais ou menos na frente te permite escrever isso aqui corretamente. Apesar dessa passagem ser um tanto duvidosa, isso aqui já fica correto. Mais ou menos. Isso aqui você interpreta como raiz de 3 vezes menos 1. Né? Não, desculpa, 3 vezes menos 1. Então, raiz de 3 vezes I. Esse é exatamente o tipo de coisa que eu não gosto de fazer, mas o que foi feito ali é isso aqui. Raiz de 3 igual a raiz de 3 vezes menos 1. Raiz de menos 3, 3 vezes menos 1. Aí isso é raiz de 3 vezes raiz de menos 1. E isso aqui a gente pode chamar de I. O problema é que isso aqui a gente pode chamar de menos I também. Mas como tem um mais ou menos na frente, tudo bem. Se você quiser ser totalmente preciso, evitar qualquer dúvida conceitual, é menos automático, mas perfeitamente válido. Você faz isso assim. Você faz na marra, né? X ao quadrado mais x mais 1 igual a 0, certo? Então, é x ao quadrado mais x igual a menos 1. E você faz isso aqui virar um quadrado perfeito. Que não é muito difícil, certo? Você fazer isso virar um quadrado perfeito, você tem que somar 1/4, não é isso? Tá? Porque isso aqui tem que ser 2 vezes o x vezes o segundo. O segundo, então, vai ser meio. Meio ao quadrado é 1/4. Para não alterar, você soma 1/4 do outro lado também, certo? E aí você fica com x mais meio ao quadrado igual a menos 3/4. Só que menos 3/4 é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Isso dá 3/4, não é isso? E o menos 1 é alguma coisa ao quadrado, né? É o que ao quadrado? I ao quadrado. Vezes I ao quadrado. E aí você está numa situação que você tem 2 números com o mesmo quadrado. 2 números reais ou complexos que tenham o mesmo quadrado, o que você sabe sobre eles? Ou eles são iguais, ou eles são simétricos, certo? E aí você chega no mesmo resultado ali. X mais meio é raiz de 3 sobre 2i, ou x mais meio é menos raiz de 3 sobre 2i. Tá bom? Vale a pena fazer o comentário. Eu já coloquei nos exercícios de ontem esses números. Esses números são importantíssimos, fabulosos, tem um monte de propriedade legal, inclusive com geometria. São as raízes cúbicas de 1. Estes 2 números aqui são as 2 raízes cúbicas de 1 que são diferentes de 1. Claro que 1 é raiz cúbica de 1, mas o 1 tem outras 2 raízes cúbicas que são complexos, né, não reais, números imaginários, que são esses aqui. Né? E muitas vezes a gente vai preferir usar o fato de que essas 2 raízes cúbicas de 1 são, na verdade, as raízes desse polinômio bonitinho aqui, x ao quadrado mais x mais 1. Em muitas situações é melhor você saber que são raízes desse polinômio do que propriamente saber que eles têm esse formato. Tá? Isso é algo que talvez eu comente mais hoje, dependendo de até onde a gente consiga chegar. Esse talvez acho que vai ser não. Menos 1. Lá no final. Muito bem.
Obrigado. Menos um aqui. Tá? Certo. Não, aqui não, aqui. Algo muito importante, na minha opinião, quando a gente fala em resolver equações polinomiais, para que você está resolvendo a equação polinomial. Eu acabei de resolver um exercício com vocês, que é um exercício legal, né, para a escola, mas é o que a gente falou antes, era um polinômio particular, preparado, etc. Mas quando você encontra problemas práticos, né, e resolver equações polinomiais é algo importantíssimo na prática. Em que prática? Na prática de qualquer coisa que use matemática. Inclusive porque as funções mais complicadas, elas muitas vezes são estudadas mediante o auxílio de aproximações polinomiais. Na boa parte das calculadoras, computadores, uma calculadora científica que vai calcular log de alguma coisa, ou seno, cosseno de alguma coisa, ou tangente de alguma coisa, dentro da calculadora tem algum algoritmo que usa aproximações polinomiais para as funções seno, cosseno, tangente, etc. Então, a verdade é que entender como resolver equações polinomiais te permite resolver uma gama muito grande de problemas práticos, não só os que explicitamente envolvem funções polinomiais. Tá? E um dos motivos da gente usar funções polinomiais para aproximar funções mais complicadas é isso aqui. A gente ter um algoritmo eficiente para calcular o valor da função no ponto que a gente quiser. Né? Então, enfim, dentre diversas opções práticas que a gente podia escolher, eu resolvi, num certo sentido, continuar um pouquinho aquela aula fantástica do Morgado sobre matemática financeira, que nós assistimos novamente agora em julho, quem teve a oportunidade de fazer o curso, e está disponível, né, para quem quiser baixar e assistir o vídeo. E a gente ouviu o Morgado naquela aula dizer, matemática financeira tem que servir para ajudar as pessoas a tomarem decisões financeiras. Né? Como, por exemplo, se você vai comprar alguma coisa, você tem a opção de pagar à vista, você tem a opção de pagar a prazo, se você não tem método para decidir, saber tomar essa decisão, é melhor para mim comprar à vista ou é melhor comprar a prazo, para que serve matemática financeira? Né? Quer dizer, é isso aí. Então, eu queria propor esse problema. Então, o problema é o seguinte, não preciso escrever um enunciado. Você vai comprar alguma coisa na loja e você tem duas opções. Você pode pagar em 3 vezes sem juros, 3 vezes iguais. Digamos que o negócio custa R$300, né? O que custa R$300? Aquele sapato. Aquele sapato que você adora, né? Aquele sapato que você gostou tanto, custa R$300 na loja, você se convenceu de que você precisa ter aquele sapato. Né? Não, invariavelmente, quando eu pergunto para as mulheres o que você comprou recentemente, isso aqui, 90% das vezes elas me respondem um sapato. Tem algum motivo, não sei. Então, por exemplo, tem aquele sapato que custa R$300. Aí na loja, você pode pagar em 3 parcelas sem juros. R$100, mas isso sem entrada, tá? Sem juros e sem entrada. Então você pode pagar R$100 no mês que vem, depois R$100 daqui a 2 meses e R$100 daqui a 3 meses. Mas se você pagar à vista, a loja te dá 10% de desconto. O que você prefere? Claro que o que você prefere depende de quanto vale o dinheiro para você no tempo,
de quanto você consegue de retorno sobre uma aplicação financeira. E é claro que depende se você tem R$270 hoje ou não. Né? Se você não tem, você não vai nem fazer conta, você vai se endividar, né? E vai torcer para você ter os R$100 todo mês para pagar aquele sapato. Tá? Mas enfim, supondo que você tem esse dinheiro, você vai tomar uma decisão, né? Bem fundamentada. Na verdade, provavelmente para tomar a decisão é mais fácil, mais prático você pegar a taxa de juros que você sabe que vai ter e fazer outro tipo de conta. Mas o que eu estou propondo para vocês, que é útil em outras, bom, em várias situações, é você quer saber a taxa de juros que aquela loja está cobrando. Tá certo? Nessa proposta. Aí alguém me diz, não, mas está dizendo lá que é sem juros, né? Só que se ele te dá um desconto à vista, na prática tem um juro, certo? Então como é que você faz isso? E aí, enfim, eu vou pedir a permissão de vocês para não entrar muito nos detalhes, até porque isso está muito bem explicado na aula do Morgado, vocês têm ela disponível em vídeo, né? Eu vou explicar muito brevemente. Isso significa o seguinte, você tem R$270 hoje, tempo 0, aí tempo 1, 2 e 3, você tem... Aí pode colocar para cima também, eu vou preferir colocar para baixo, depois eu explico. Porque isso pode funcionar assim, no pagamento a prazo, é como se a loja estivesse te emprestando R$270 no tempo 0, e esses R$270 você paga em 3 parcelas de 100. Tá. Então, para a taxa de juros cobrada pela loja, R$270 hoje é equivalente a R$100 daqui a um mês, mais R$100 daqui a 2 meses, mais R$100 daqui a 3 meses. O que a gente aprendeu com o Morgado vamos comparar todos os valores em uma data só. A gente escolhe uma data. E, para efeito de cálculo, costuma ser melhor ir para frente no tempo do que ir para trás. Então, a gente pode comparar tudo no tempo 1, 0, 1, 2, 3. Vamos comparar tudo no tempo 3. Tá? No tempo 3, esses R$270 valem quanto? Eles valem R$270 mais 3 meses de juros. 3 meses de juros significa fazer 1 mais a taxa de juros e elevar ao cubo. Tá bom? E isso é o tipo de coisa que, por enquanto, você acredita em mim, se você... E eu espero que seja mais um estímulo para você assistir essa aula de matemática financeira do Morgado, que é realmente uma obra-prima. Bom, esse 100 do tempo 1, quando você leva para o tempo 3, são 2 meses na frente. Então, isso fica 100 vezes 1 mais i ao quadrado. O outro é 100 vezes 1 mais i. E o outro é mais 100. Tá? Repara, a taxa de juros, que é a incógnita do problema, é esse i aqui. Então, calcular esse i significa resolver esta equação polinomial aqui. Certo? Bom, alguém aqui tem alguma esperança de resolver esta equação polinomial chutando as raízes, reduzindo por Briones-Ruffini, etc. Eu também não. Então isso aqui, mas é do 3º grau, vamos usar a fórmula de Cardano, né? E aí a gente descobre a taxa de juros. Você poderia, mas é claro que em algum momento, para isso aqui ser prático, para isso aqui realmente te ajudar a tomar a decisão de que se é melhor comprar a prazo ou não, ou descobrir qual é a taxa de juros e poder comunicar de maneira razoável qual é a taxa de juros, você vai ter que achar uma aproximação decimal razoável, decente, para a raiz desse polinômio. Certo? Então, nós entramos em uma área fundamental, que é o cálculo numérico das raízes de polinômios. Na verdade, hoje, a gente tem cada vez mais acesso a recursos computacionais, né, na escola, na sala de aula, etc. No mínimo o professor.
Então, é uma excelente oportunidade da gente usar isso, da gente usar os recursos, ensinar os alunos a usarem recursos, mostrar recursos, né, de computação, calculadoras, etc., para resolver problemas desse tipo. E, enfim, hoje em dia você não precisa nem saber como a máquina faz essa conta. Você joga isso lá na máquina, ela te dá a resposta. Certo? Várias máquinas, vários programas de computador fazem isso para você. Né? Mas para nós que somos professores de matemática e ensinamos matemática, etc., é útil, é interessante, é importante a gente ter uma noção de o que está por trás, né? O que está por trás desses cálculos, né, que as máquinas, os programas fazem para nós. Então, eu fiz... antes de mostrar no computador, algumas coisas importantes. Enfim, uma maneira de fazer isso é você colocar num programa gráfico, ele te desenha o gráfico da função que você achou, e o gráfico te diz não só, te dá uma boa noção das raízes, ou até te diz as raízes, mas ele também te dá uma noção do comportamento da função, né? E isso às vezes é útil. Quando você varia alguns parâmetros do problema, o que acontece com a função, isso é sempre legal de estudar. Mas quando você tem um polinômio, né? Qual o grau desse polinômio cujo gráfico eu acabei de desenhar aqui? Isso é um polinômio de grau 3? Foi uma boa resposta. Grau 3 foi uma boa resposta. Claro que, entre outras coisas, eu estou supondo que eu não roubei do tipo, não, o gráfico, na verdade, para cá, ele faz assim. Né? Se eu desenhei aqui, você supõe que, né, ele vai continuar mais ou menos desse jeito, para lá e para cá também. Então, supondo isso, de fato, isso pode ser um polinômio de grau 3. De fato, 3 é o grau mínimo que um polinômio com esse gráfico pode ter. Certo? Mas ele pode ser o gráfico de um polinômio de outros graus, não só 3. Quais? Isso aqui pode ser o gráfico de um polinômio de que graus? 5, 7, gostei, isso aí. Por que não 4, 6? Porque 4 ou 6, né, isso aqui não deveria, pelo menos não deveria estar desenhado desse jeito. Né? Tudo bem, eu posso estar roubando, isso faz assim, mas não era a ideia, certo? Tá, e se ele for assim? É o gráfico de uma função polinomial e é desse jeito. Qual o grau? Par a partir de 4. Né? Tá bom, por que não pode ser menor do que 4? Você fala, Luciano, porque seria 2, e 2 é parábola, isso aí não está com cara de parábola. É uma boa resposta. É uma boa resposta também. Enfim, é por causa do número de voltinhas, não é isso? Se der muitas voltinhas, não pode ter grau muito pequeno. Então vai, assim. Qual o grau aqui? Ímpar. Ímpar. Não importa. O eixo não importa. Isso é legal, hein? Isso é legal. O eixo não importa. Por que não? O eixo não importa. Importa o formato. Onde estão os eixos não importa. Quando você translada os eixos, você não muda o grau do polinômio. Quando você faz uma translação de eixo, você não vai mudar o grau do polinômio. Então você nem precisa dos eixos para entender. Essa informação qualitativa você não precisa dos eixos. Então isso aqui é o quê? Qual o grau? 5 ou mais, né? E ímpar. Certo? Por quê?
Por que não pode ser 3? Tem um monte de gente querendo falar por causa da derivada, mas será que eu posso falar em derivada? Isso não é aula de cálculo, né? Bom, a melhor resposta é por causa da derivada. E é verdade, isso não é uma aula de cálculo, mas derivada de polinômio você consegue definir algebricamente. Você não precisa realmente dos conceitos de cálculo diferencial. E como o Paulo César fez isso da outra vez, e a aula está gravada em vídeo também, né? Eu vou aproveitar e vou passar por isso. Deixo a referência. Tem a aula do Paulo César, acho que é de 2007, se não me engano. É 2007? É 2008. 2008. Enfim, está lá nos vídeos. Ele mostra isso, que você pode definir a derivada algebricamente e você tem a mesma expressão que você encontra no cálculo. E a derivada de um polinômio de grau 3 é um polinômio de grau 2, que tem no máximo 2 raízes. E a gente sabe que cada vez que a função muda, ela era crescente, passa a ser decrescente, muda o crescimento, você tem que ter uma raiz da derivada, um zero da derivada, que significa uma reta tangente horizontal, né? Então esse gráfico, ele tem 4 retas tangentes horizontais. Então a derivada tem pelo menos 4 raízes. Se a derivada tem pelo menos 4 raízes, esse polinômio tem que ter grau 5 ou mais. É uma ótima resposta. Então o número de voltinhas aqui tem a ver com isso. Continua aqui. A primeira coisa que a gente fez hoje foi falar sobre cálculo de valor numérico de polinômio em algum ponto, né? O mais eficiente é usar o Breuer-Ruffini, etc. E é isso, quando você tem um polinômio, você quer achar a raiz dele, você pode não saber qual é a raiz, né? Mas sei lá, se isso aqui é 1, aqui é 2, né? Aí você vai dizer, Luciano, mas se eu já fiz o gráfico, eu já sei que tem uma raiz entre 1 e 2, certo? Mas digamos que você não tenha feito o gráfico ainda, ou você tem um esboço muito inicial do gráfico ainda. Você pode calcular o valor do polinômio no 1. Isso é fácil. Você tem um algoritmo eficiente para isso. 1 é um número simples e tal. Você faz, com uma calculadora simples você faz isso, né? Ou até na mão, e você calcula o f de 1, ou p de 1, né? E você pode calcular o p de 2 também. Quando você fizer o cálculo desse p de 1 e desse p de 2, só o fato do p de 1 ser positivo e o p de 2 ser negativo já te diz que existe uma raiz entre 1 e 2, certo? Mesmo que você não esteja olhando para o gráfico, mesmo que você não conheça o gráfico. Você calculou o p de 1, calculou o p de 2, e eles têm sinais diferentes, você necessariamente tem uma raiz aqui nesse intervalo. Claro que aqui a gente está usando a noção de continuidade, mas é intuitivo o suficiente, né, para a gente acreditar. Não, tem que ter uma raiz. Bom, e se os dois têm sinais iguais? Se eu calculo, por exemplo, aqui o P de 2 e o P de 3 vão ter sinais iguais. Os dois são negativos. Isso garante que não tem raízes nesse intervalo, certo? Não garante, né? Porque o eixo podia estar aqui, né? E você podia ter calculado esse e esse, não podia? Tem 2 raízes e... Na verdade, se a gente contar multiplicidades das raízes, você garante que é um número ímpar se os sinais são opostos e é um número par de raízes no intervalo se esses valores têm o mesmo sinal. Tá? Mas esse tipo de coisa aqui, ele te permite um método bem elementar, bem, eu diria até primário, mas que é relativamente eficiente para você calcular aproximações cada vez melhores das raízes. Porque se você sabe que tem uma raiz entre 1 e 2, você pode dar um outro chute que potencialmente seja melhor. Você pode até usar especificamente
que são esses valores para chutar ainda melhor. Mas, enfim, o ponto médio não é uma má ideia. Você sabe quando você vai cortando as coisas na metade, o tamanho vai diminuindo bem rápido, é PG, né? Então, você pega, corta na metade, calcula. Se aqui deu positivo, agora você sabe que tem uma raiz entre 1,5 e 2. Continua sendo possível haver raízes aqui, no outro intervalo, mas com certeza tem uma raiz aqui. Você vai dividindo, né? Isso é chamado método da bissecção. E depois de algumas interações, dividindo, você consegue uma aproximação razoável para a raiz que você está procurando. Tá. Um método mais sofisticado e que com pouquíssimas alterações é exatamente o que usam as calculadoras científicas, por exemplo, para fazer essas coisas, é o chamado método de Newton. E o método de Newton está baseado no seguinte. Dependendo de algumas questões sobre o comportamento da função, mas a função polinomial ela é bem comportada. Nesse sentido, ela não pode dar um número exagerado de voltinhas, de vai e vem, né? O grau dela está limitado, então você tem umas limitações sobre isso, sobre o número de vezes que ela muda o crescimento ou o decrescimento. Então você tem uma função relativamente bem comportada, né? Se você estiver suficientemente próximo de uma raiz, vai fazer sentido fazer uma aproximação linear do gráfico da função. Então, sei lá qual é o grau desse polinômio aqui, mas digamos que eu sei. Isso costuma ser uma boa ideia. Eu faço umas contas inicialmente, umas contas simples, usando aquela ideia isso aqui é conhecido como teorema de Bézout, né? Mas usando essa ideia de ver quando é positivo ou negativo, identificar alguns intervalos em que ela muda de sinal, para saber que tem uma raiz por aqui. Então, depois que você cerca mais ou menos a raiz, eu acho que eu queria essa curva um pouco mais curva, né? Não, deixa assim. Depois você cerca mais ou menos bem uma raiz, aí você pode pensar no seguinte. Nas proximidades da raiz, e quanto mais próximo você estiver, melhor, a reta tangente ao gráfico da função, ela fica relativamente próxima ao gráfico da função. Na verdade, a gente sabe que ela fica próxima perto do ponto de tangência, né? Quanto mais longe do ponto de tangência, maior vai ser essa diferença. Mas se a gente escolhe um ponto de tangência relativamente próximo da raiz, você vai poder considerar essa reta tangente uma aproximação razoável da função. Então, a ideia do método de Newton é exatamente essa. E é uma ideia simples. A ideia é o seguinte: vou substituir a função pela reta tangente ao gráfico da função em algum ponto de preferência próximo da raiz que eu estou procurando. E aí, em vez de achar onde o gráfico da função corta o eixo x, eu vou achar onde a reta tangente corta o eixo x, que é uma conta muito mais fácil de ser feita. Certo? E aí você diz, Luciano, mas eu não sei se isso vai dar uma aproximação boa ou não. É verdade. Mas o bonito disso é que você pode repetir. Então, aqui, eu já escolhi um ponto tão próximo que vai ficar meio ruim de fazer. Então, eu vou fazer... eu vou até apagar.
acho que vale a pena. Então assim, você diz, Luciano, mas se você começar aqui, pô, essa reta tangente vai te dar uma aproximação horrorosa, né? Aí eu falo, é verdade, se eu posso continuar. Não vai melhorar muito, não. Aqui até vai piorar, né? O que é bom. Porque, apesar de que eu não queria que isso acontecesse agora, já que aconteceu, isso pode acontecer. Se você pegar no início ou no meio do caminho, você pega um ponto em que a reta é paralela ao eixo X, já era. Você acabou ficando mais longe da raiz do que mais perto, né? Então, isso é um cuidado importante que a gente tem que ter. Mas é isso. No caso de polinômios, você consegue ter uma boa noção de quem é a derivada, de o que está acontecendo. Se você garante que você está no intervalo em que a derivada não muda muito, você vai ter uma boa aproximação. Então, enfim, aqui eu estava muito longe, né? Se eu ficar um pouco mais perto, eu já consigo vir para cá, e aí, ó, essa tangente já me leva mais próximo ainda, e aí a outra tangente já me leva muito próximo. E para refinar a sua aproximação, quando você já sabe que está próximo da raiz, o método de Newton é de longe o mais eficiente. É claro, se eu estiver muito longe, na verdade, se eu começar o método de Newton aqui, eu vou achar outra raiz, não aquela, certo? Se eu começo o método de Newton aqui, eu vou pegar aqui, aí a tangente aqui já é quase, pelo menos no meu desenho, já dá quase sobre a raiz, né? E, enfim, nós poderíamos conversar um pouco mais sobre isso, mas como existe a limitação de tempo, precisamos ver isso, né, acontecendo. É fundamental ver isso acontecendo. Vamos ver isso acontecendo. Agora era um bom momento para ter algo para lavar a mão, algo assim. Estavam falando do relógio. Estamos melhorando os equipamentos. Esse é um equipamento bom. Uma pia, toalha. Tá. O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu coloquei aquele problema da taxa de juros e eu coloquei numa planilha interativa, que aí você pode escolher o número de parcelas. Não, eu propus com 3 parcelas, mas o mesmo problema podia ter mais parcelas, eu coloquei aqui também. Para conseguir fazer isso com mais parcelas, eu acabei tendo que aumentar o grau do polinômio. Então, nesse formato aqui, o polinômio é de grau 3. Só que no formato mais genérico, quando você tem muitas parcelas, é conveniente, só para efeito de reduzir as contas, é conveniente fazer essa soma de PG aqui, né? Mas essa soma de PG dá um denominador aqui que tem a variável, então eu multipliquei para lá e aumentou o grau do polinômio. Mas enfim, salvo isso eu fiz para conseguir deixar ele genérico, deixar essa planilha genérica. Isso aqui é um pedacinho do gráfico do polinômio, tá? Porque, na verdade, esse polinômio, se você olhar, né, mais de longe é uma coisa assim, polinômio do 4º grau, né, que tem pouquíssimos pontos negativos, tá vendo? Ele é quase todo para cima. Mas, enfim, nas proximidades do... Porque é isso, a gente sabe que uma taxa de juros dessa não vai ser maior do que 10%, por exemplo. E, enfim, é esse trecho aqui do gráfico que nos interessa. Então aqui eu coloquei, por exemplo, já está o ponto inicial 0,1, quer dizer, uma taxa de juros de 10%. Né?
como uma primeira aproximação. Aqui a gente já vê que essa taxa de juros é menor do que 10%, né? Mas começando com essa aproximação, então isso aqui é o x0, ali é o x1. Eu devia mostrar exatamente como se faz esse cálculo, né? Devia, mas... Enfim, eu mostro. Daqui a pouco a gente faz a conta ali. Mas geometricamente é o seguinte. Então tem o ponto x0, isso. x0 apareceu aqui, tá vendo? É o 0,1, tá certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor da função em x0. E aí eu vou determinar o ponto P0, que é o ponto que tem o x igual a x0, né? E o y igual ao f de x0, ou p de... Aqui eu chamei de f, a função está aqui, é verde, ó, f de x. Então esse aqui é o 0f de x0. Tá? Eu tinha feito a linhazinha também, para você ver que está bem em cima. Tá? Assim. Agora eu calculo a reta tangente aqui. Como é que eu faço para calcular a reta tangente? Bom, eu conheço o ponto, não conheço? Então eu só preciso do coeficiente angular. E o coeficiente angular da reta tangente é o valor da derivada calculado no x0. Tá certo? Isso é inclusive como está feito aqui. Deixa eu ver se você consegue ver. É y menos o f. B6 é o lugar na planilha onde está o negócio. E esse df aqui, df, é uma função que eu defini usando o GeoGebra mesmo. O GeoGebra faz derivada, entendeu? Eu defini e chamei de derivada da função. Então a derivada, que é o coeficiente angular, vezes o x menos o x0. Esse B6 aqui está no lugar do x0. Tá? Então isso você define aqui bem fácil. E é a reta tangente, tá vendo? Onde a reta tangente encontra o eixo x, é a próxima aproximação para a raiz. Que, como você pode ver, aqui já é melhor do que a anterior. Que é o que eu chamei aqui de x1. Tá? Acho que a gente pode chegar um pouco mais perto. Isso. E assim por diante. Aí o x1 é esse valor aqui, 0,069, blá, 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 que a gente repetiu aqui e continuamos o processo. Então, o x1 já coloquei, tem um tracejado até achar a função, vai achar no ponto P1, e aí a gente faz a reta tangente ali. E eu parei por aqui no desenho. Eu desenhei só 2 interações. Mas a planilha fez várias. Aqui na planilha eu fiz várias interações. Você vê que aqui no final, com um montão de casas decimais que tem, já fica... Está igual a partir daqui já, eu acho, né? A partir daqui já fica igual. Quer dizer, é uma convergência muito rápida para um valor, né, bem razoável. Então, com 5 interações aqui, você já chega muito próximo do valor correto para essa taxa de juros, que vai ser 5,4% ao mês, quase 5,5% ao mês, que parece um tanto alta. E, enfim, claro que se você mudar o número de parcelas, se em vez de 3 parcelas você ficar com 6 parcelas, essa taxa de juros vai diminuir, né? Porque ele está te dando um crédito mais longo, né? Então, em relação a esse mesmo desconto, você vai ter uma taxa de juros menor, né? Aí vai para em torno de 3,01. E as 2 interações do método de Newton estão aqui ainda, mas o ponto P0 fugiu do desenho, certo? Uma coisa legal que a gente pode fazer é o seguinte: apesar de eu ter desenhado só 2 interações do método de Newton, nós podemos visualizar as outras mudando esse valor aqui na planilha. Eu posso botar esse valor igual ao próximo, ou até igual a uma aproximação do próximo. Não preciso fazer exatamente igual, porque é muita casa decimal, né? Então, 0.0638, tá? E aí, o que eu estava chamando, o que era P1 aqui antes, virou o P0 agora, tá vendo? E aí você consegue ver a próxima interação do método de Newton, como chegou mais perto, tá vendo? E, enfim, não é o ideal era eu ter feito o desenho de todas aqui, com um botão eu consegui desenhar, mas
enfim, eu não consegui. Eu até tentei, deve ter um jeito de fazer isso. De você mudar uma variável, ele já ir mudando o desenho. Mas certamente algum de vocês vai estudar isso, vai encontrar e depois vai me falar. Aliás, por falar em me falar, eu tenho que fazer propaganda do meu blog ainda, antes de ir embora. Que é um bom jeito de você me falar coisas também. Mas, tá. Propaganda do blog, vou botar no bolso. Propaganda do blog, mas essa conta é uma conta simples, vale a pena fazer. A conta é assim. Tem a função, tem o eixo, certo? E aí você começa num ponto x0. E aí você vai... A função eu vou chamar de f agora. Porque, obviamente, isso vale também para outras funções que não sejam polinômios. Essa conta que eu estou fazendo aqui. Então, esse aqui é o ponto x0, f de x0. Tá? E eu quero saber onde é que a reta tangente encontra o eixo x. Eu vou chamar isso aqui de x1. Ora, a derivada f' de x0 é o coeficiente angular dessa reta vermelha, da reta tangente. Certo? Aqui, tangente aqui nesse ponto. A derivada é o coeficiente angular. Então, essa derivada, esse coeficiente angular, eu posso calcular como esse tamanho, né, a tangente desse ângulo. Esse tamanho dividido por esse. Esse tamanho é o quê? Fala aí para eu ter certeza que você está acompanhando. F de x0 menos 0. E esse tamanho aqui? Aqui a gente tem que tomar cuidado. Tá? Aqui a gente tem que tomar cuidado. Você tem que fazer na mesma ordem. Isso aqui foi f de x0, certo? Menos o 0, que é correspondente a esse ponto aqui, certo? Então eu fiz a coordenada y desse ponto menos a coordenada y desse ponto. Agora eu tenho que fazer na mesma ordem. Coordenada x desse ponto menos a coordenada x desse ponto. Tá? Então é x0 menos x1. Tá bom? E aí, fazendo a conta aqui, o x1 é o x0 menos o f de x0 dividido pela derivada em x0. Não é isso? Se eu não errei conta, é isso aqui. E aí, é claro, esse x1 você pode ser qualquer xk mais 1, né? A partir de qualquer xk. Então, agora você calcula o x2 fazendo x1 mais x1 menos o f de x1 sobre a derivada em x1. E assim por diante. Foi assim que eu montei aquela planilha, né? E é assim que você consegue implementar o método de Newton. Bom, enfim, eu deveria deixar esse arquivo do GeoGebra disponível para você poder brincar também e fazer outras coisas. Eu vou fazer isso. Enfim, como eu falei, é uma boa maneira da gente manter contato e também é uma propaganda. Eu comecei a escrever um blog, inclusive, é bom eu fazer um compromisso público aqui com o meu blog, porque ele está uns 3 meses parado. Não, parado não. 3 meses que eu não escrevo, mas eu tenho a sorte de ter uns leitores assíduos que vão lá e comentam coisas, mesmo quando eu não escrevo, isso é muito legal. E o blog é isso aqui. Eu vou certamente colocar essa planilha lá, ou esse arquivo do GeoGebra para vocês brincarem. Eu vou fazer alguns outros comentários, né, sobre isso. Claramente, algumas coisas que eu gostaria de ter falado eu não consegui falar, é normal, isso acontece sempre. Então é uma maneira também da gente trocar ideias. A ideia do blog é trocar ideias sobre isso, sobre estudar, aprender, ensinar, etc. Então vocês não só são muito bem-vindos, como vocês certamente poderão contribuir muito, se assim desejarem, com as discussões e as coisas que tem lá. Tá? Então, gente, muito obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, de estar em contato com vocês, professores interessados e, né, com ideias ótimas. É sempre uma troca de experiência muito boa que a gente tem aqui. E, enfim, julho tem mais, tá? Até logo.